Oi galera, tudo bem? Eu sou a Bianca. E aí pessoal, eu sou o Matheus. Sejam bem-vindos ao episódio 0 do Papo Pet. Então pessoal, agora nesse episódio especial para vocês, o que a gente vai fazer? Nós vamos nos apresentar, para que vocês possam conhecer a gente melhor, né? Vamos falar um pouquinho de cada um. Vai ser uma entrevista entrevista um, outro entrevista outro. Dia de Marília Gabriela. Maria Gabriela. E aí a gente vai perguntando aí algumas perguntas. Respondendo algumas respostas. Muito bom, muito bom. E aí, vamos ver o que vai dar, né? Então hoje nós não vamos falar sobre pediatria. Nada de pediatria. Agora é mais um... Hoje vamos só falar quem somos nós, né? E o que estamos fazendo aqui. O que estamos fazendo? Vamos ver se a gente descobre no decorrer do episódio. Pra O gente que é isso falar. aqui? O que é isso? Algo mais descontraído. Estamos aqui até num cenário diferente. Num sofazinho. Bom, eu vou começar então, pode ser? Pode. Fazendo uma entrevista com você. Quem é você? Me fala quem é você, qual é o seu nome, idade, CPF, RG. Eita. Fala aí pra gente, fala pra cá. Habla. Habla. Bom, eu sou a Bianca. Olha eu aqui, batendo no microfone. Eu vi que eu fiz, assim, ó. Foi direto. Eu sou a Bianca, eu tenho 32 aninhos, uma neném. Eu sou de Itapetininga, do interior de São Paulo. Que mais? Eu não vou falar meu CPF. Fala um pouquinho pra gente da sua formação, por que você escolheu fazer medicina. Tá, então acho que a história é longa. A gente tá sentado. Senta que lá vem história, já estamos sentados. Tá. Então acho que na verdade tudo começou pela pediatria. O meu foi o caminho contrário. Eu não sei dizer exatamente quando foi que eu comecei a querer fazer pediatria. Eu sei que eu sempre gostei bastante de criança. E desde que eu me entendo por gente, era isso que eu queria fazer. Muito bom. E aí tinha, né, um caminho aí pela frente, né? Então, antes de ser pediatra, eu precisava ser médica. Nossa, teve que fazer uma faculdade de medicina para ser pediatra. Pois é, fazer o quê? E aí, bom, acho que foi isso, na verdade. Eu sempre gostei de criança, sempre quis ser pediatra. Tinha a faculdade de medicina no meio do caminho. 6 anos no caminho. Às vezes um pouco mais, né? Porque, infelizmente, nem sempre querer é poder, né? Verdade. Então, quando eu quis fazer medicina, existiam alguns empecilhos aí pelo caminho. Acho que o financeiro era o maior deles. Eu estudei, né, ensino fundamental e médio inteirinho em escolas públicas. E apesar de eu ter sido a primeira da turma sempre durante a escola, quando eu cheguei e fui prestar o vestibular, foi uma tragédia. Vestibular assusta. Então, e de cara a gente vai querer justo um curso que é o mais concorrido na maioria das universidades, né? Que precisa tirar uma nota mais alta. Então, aí eu vi que eu ia precisar fazer cursinho, né? E aí, pra fazer cursinho, precisava pagar o cursinho também. Puxado. Acabei conversando ali com a minha mãe, né? Com a minha família, que se resume a minha mãe. E fui prestar as provas de bolsa dos cursinhos da minha cidade. Aí eu consegui, no que eu queria, eu consegui 40% de desconto. Aí, aperta aqui, aperta lá, fomos fazer cursinho, né? Entrei no primeiro ano de cursinho. Aí eu vi que tava todo mundo fazendo revisão. E eu tava vendo coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí que é isso, meu Deus? Falei, poxa, talvez um ano não seja o suficiente, né?
Eu lembro que no cursinho tinha alguns simulados, e aí nesses simulados era feito um ranking com todo mundo daquela rede, né, de cursinhos ali da região, da cidade, de algumas cidades que participavam. E aí tinham cores que você ia atingindo de acordo com a sua posição nesse ranking. E assim, para você atingir o primeiro, tipo, mudar de cor ali primeiro, você precisaria estar acima de 45% das pessoas que fez a prova. E eu não chegava nisso. Legal, né? Tudo bem. Cheguei, vi que eu ia precisar de um segundo ano de cursinho. Fui pro segundo ano de cursinho. No segundo já estava bem melhor, porque aí eu estava fazendo revisão. Boa. Aí eu já fiquei acima de 95%. Falei, acho que esse ano vai. Mandou bem. Passei em algumas faculdades, eu fui para Mogi. Né, já falando da minha formação, foi lá que eu fiz medicina, fiz os 6 anos da faculdade lá. Durante a faculdade, participei de muita coisa, participei de várias ligas, de várias especialidades. Fui bem aberta, assim, para conhecer de tudo, porque desde que a gente entra e fala, quero pediatria, geralmente eu vou descobrir ali na faculdade que ninguém gosta de pediatria. Então todo mundo sempre fala, até o final você vai mudar de ideia, né? Você vai desistir. Tá bom. Eu gostei de muita coisa, mas só confirmou que eu queria fazer pediatria mesmo, né? Estava no destino. Uhum. E até foi bem engraçado, assim, que embora eu gostasse de criança, eu quisesse fazer pediatria, durante a faculdade, eu participei muito de um projeto de humanização, assim, que se chamava Liga da Alegria, lá em Mogi. A gente fazia uma formação em clown, durava 3 meses de formação para fazer técnicas de improviso, não sei o quê. E depois a gente fazia visitas no hospital. E quando eu ia fazer visita no hospital, eu odiava ir para as crianças, para pediatria. É sério, eu só gostava de visitar os adultos como clown. Engraçado, né? Pois é. Totalmente Nada a ver. diferente, né? Mas acabei, tipo, em algumas eu gostava de criança doente. A criança doente eu gostava de visitar. Criança que tava mais ou menos pulando e tacando terror. Pulando, fazendo bagunça. Não. Aí Tira daqui. eu ficava cansada. E sabe uma curiosidade também, que através da liga, antes de tudo, eu tive contato com a minha primeira morte de criança. Uhum. De um Isso paciente. no começo da faculdade? Foi... Acho que na metade, mais ou menos na metade. E era um paciente, assim, que a gente se envolveu bastante. A gente manteve contato com a mãe durante um tempo. Foi uma história bem legal, assim, acho que vale para outra hora. Mas, enfim, aí confirmei que eu queria fazer pediatria mesmo. Terminei a faculdade e não mudaram minha cabeça. Fui para pediatria, aí vem as provas de residência, né? Ixi. A gente vai para tudo quanto é canto. Vestibular, o retorno. Vestibular ou retorno, só que agora, Parte 2. não sei, tem gente que fala que é mais fácil, tem gente que fala que é mais difícil, eu já pensei dos dois jeitos. É diferente, né? Mas... É mais direcionado, né, mas, enfim. Quando você tá no cursinho, você não é ninguém, né? Pelo menos quando você tá quando você vai prestar a residência, você já é médico, né? Pelo menos. Se der errado, No alguma coisa você já tem. No cursinho você é meio que... Você segue sendo... estudante de cursinho. Estudante de cursinho, sou estudante. Pois é. E aí? Como você foi parar nos tijolinhos? Cara, onde nós nos encontramos, hein? Onde nós nos encontramos, verdade. Nos conhecemos lá nos tijolinhos da Santa Casa. Então, eu fui... Deu spoiler. Eu fui conversar com alguns veteranos meus da faculdade que tinham feito pediatria, que faziam pediatria. E os que eu tinha mais contato era um que estava na Escola Paulista e um que estava na Santa Casa. E olha, o que estava na Santa Casa fez um bom trabalho, porque ele me deixou com muita vontade de ir para lá. Eu acho que, assim, muito do que ele dizia era sobre ser um serviço de porta aberta, que eu vi a importância disso quando no meio não, na verdade... 1 ano antes de começar o meu internato, fechou a porta de pediatria no hospital onde era a minha faculdade, então eu senti muita falta de ter essa porta aberta.
e com outros serviços que era porta aberta ali, tipo cirurgia, a clínica, a GO, eu senti que eu aprendia muito mais. Então, isso era uma coisa importante. E ele falou, sei lá, muito bem com relação à variedade de casos que a gente tinha lá, as especialidades, falou que dava para discutir bastante, que tinham preceptores que tinham muito para ensinar. E aí eu fiquei com muita vontade de parar nos tijolinhos. Boa. Consegui, né? Fui fazer a minha primeira fase da prova, fui muito mal. Saí, chorei a noite inteira. Falei, nossa, eu não vou passar. Fui pra segunda fase. Aí na segunda fase eu consegui... Aí chorou mais, porque vou ter que se preparar pra segunda fase. Mas acho que na segunda fase... na prática as coisas são diferentes, né? Foi a prova Que é prática. a prova prática. Aí eu consegui subir várias posições na lista, a ponto de conseguir passar. Porque na primeira fase foi no corte. Na prova prática você foi melhor. Fui melhor. Menos na pediatria. Foi minha pior nota. Sério? É sério. As contradições. Eu tirei, 10 em clínica médica e 2 em pediatria. Eu tô falando sério. Na GO fui bem, na cirurgia, em tudo. Na de pediatria, a hora que fechou a porta, eu comecei... Nossa, não sei lá, fiquei totalmente confusa. A hora que fechou a porta, me veio assim... Não acredito, era isso. Só que já tinha acabado a prova. Ops. E aí foi muito engraçado, porque na entrevista... Tem a terceira fase, né? A entrevista... É verdade. Me perguntaram como tinha sido a prova prática. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que parar com a minha espontaneidade. Eu não sei de onde eu tirei isso. Mas tava lá a chefe. E eu falei que eu fiz uma cagadinha. Eu usei essa palavra na minha entrevista. Já tava meio pediátrica, né? No diminutivo. Usando no diminutivo. Cagadinha. Eu usei essa palavra na minha entrevista de residência. E aí a pessoa que estava me examinando ficou vermelha de tanto rir. E eu, meu Deus, o que eu fiz? E aí, enfim, deu certo. Eu expliquei, né, na verdade, como tinha sido o meu raciocínio, e depois elas entenderam. Mas eu tinha tirado uma nota boa no fim nas outras e deu certo, a gente conseguiu parar nos tijolinhos, que era onde eu mais queria. Passei em alguns outros lugares também. Na residência, nas provas de residência, eu fui melhor do que nos vestibulares. Mas eu escolhi ficar na Santa Casa mesmo. Boa. Que e mal. aí depois você foi pra... Terminou a pediatria, né? Na nossa época ainda eram 2 anos, né? Nos encontramos, né? Demos sorte, né? Porque foi a última turma com 2 anos, né? A última leva, os leva. últimos Nossa, sortudos. Que sorte. Né, já tinham, era uma fase de transição, né? Já tinham alguns lugares onde já tinha começado 3 anos, né, de pediatria, porque era facultativo. E a Santa Casa levou até o último ano onde isso era facultativo, só mudou quando virou obrigatório mesmo, né? Sim. Aí... E aí, então, terminou a pediatria. E aí, fez mais um xizinho aí pra onde? Então, né? Aí... Continuamos juntos, né? Continuamos juntos. Na verdade, começou a pediatria, né? Eu fui com uma ideia de que eu queria fazer neo. E aí eu vi que não era bem isso que eu queria. E aí eu comecei, sei lá, Santa Casa com esse agito todo, eu comecei a ter um gosto ali pelo cuidado com o paciente crítico e fui parar na UTI. Boa. Marcamos mais um xizinho e fomos pra UTI. Mais 2 aninhos de tijolinhos. Mas você decidiu, durante a pediatria, você decidiu... Quando que você decidiu fazer a UTI? Olha, Que durante... momento você sentiu assim, é isso que eu quero? Não é Tô um bom entrevistador, acho que eu vou mudar de profissão. Matheus Marílio Gabrielo. Conte mais. Olha, durante o R1, acho que eu já fui me interessando mais, né? Por isso do paciente crítico. Aí eu cheguei até a pensar, talvez emergência, talvez UTI. Aí no R2, acho que foi, se eu não me engano, foi meu primeiro estágio do R2. Não, o segundo estágio do R2 foi UTI. Aí eu já confirmei que eu queria aquilo mesmo, porque a gente passa o mês todo ali, vendo como que é a rotina. E eu gostei muito. A gente vê muito... Acho que pelo exemplo dos mais velhos ali, dos outros
dos preceptores, dos R+, vendo eles fazendo as coisas e pegando a criança em estado super grave, vendo ela melhorar com as coisas que eles estavam fazendo. Eu achei isso tudo muito legal. E foi aí que eu fui parar na UTI. Maravilha. Foi Muito puro bom. coração mesmo. Boa. Muito bem. Muito bem. Bom, e então, acho que saindo agora um pouco então dessa... Você quer falar mais alguma coisa? Você quer falar alguma coisa depois no momento da UTI? Como foi a residência? Nossa, não. Ó, vamos falar, né? Fazer o quê? A gente tem que falar. Cara, a residência, eu acho que assim, a gente aprende muito na prática. Eu digo, aprende muito na prática porque, assim, falando por mim, eu não tinha vontade de estudar quando eu chegava em casa. Era uma coisa, assim... Primeiro, a gente começou, acho que a gente teve que falar essa parte também. Quando a gente entrou na UTI, foi quando estourou a pandemia da Covid-19, né? Então a gente pegou um momento ali meio complicado, né? Porque a gente quase não tinha paciente. Embora o adulto estivesse bombando, demorou um pouco para vir Covid para pediatria e não foi tão intenso, né? Porque as crianças, elas estavam em casa. Então, não tinha aula, né? As aulas, depois de um tempo, começaram a ser online. Todo mundo trabalhando de casa, as crianças não pegavam vírus. Bronquiolite sumiu. Bronquiolite sumiu. As cirurgias eletivas foram canceladas. Então, assim, tinha pouquíssima coisa que ia parar na UTI. A gente não fazia mais pós-operatório, a não ser os de urgência. E tudo... Foi bem no começo mesmo, né? Da nossa residência, né, em março ali. Uhum. E aí, lembra que a gente até tinha que fazer 2 equipes, né? Pra intercalar. Exatamente, a gente começou a revezar. Então, ia no comecinho, assim, ia dia sim, dia não, né? Então, começou bem diferente do que acho que a gente estava esperando. Com Né? certeza. Eu lembro de ter 5 pacientes na UTI. Acho que nunca aconteceu nunca isso. tinha visto isso. Na história. Geralmente já tá lotado e já tem mais paciente no PS esperando para vir, né? Foi uma loucura. Então ali, naquele momento, a gente acabou que a gente tinha pesadelos com aula online, né? A gente chegava em casa, abria a geladeira, nossa, uma aula online. Todo dia virou uma aula online. Nossa. Então ali acho que a gente estuda bastante. Online, Aí depois, quando começou a doideira mesmo, é cansativo, né? Mas não tem como falar que não é. A gente dava muito plantão, o trabalho no dia a dia mesmo era bastante cansativo. E aí, falar por mim, eu vivi momentos, claro, bons de aprendizado, mas fiquei num momento, assim, interno de estar estressada com todo mundo. Acho que todo mundo que me conheceu ali, muita gente fala que eu sou uma pessoa na residência e outra pessoa depois que terminou. Porque a liberdade me fez bem depois. A liberdade da residência. Acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? Acho que assim, tem que fazer, não tem jeito. A gente aprende muita coisa, mas assim, foi muito puxado. E, sei lá, ter que lidar com tudo, além de estar no dia a dia, rotina de segunda a sexta, fora os plantões da residência, aí tem que dar um jeito ainda de trabalhar fora no tempo livre, à noite, em fim de semana, para poder pagar as contas também, né? E acho que pegou todo aquele contexto também de isolamento social que a gente estava vivendo, sem poder ver família, não foi um momento fácil da nossa vida, né? Não foi fácil, né? Foi difícil. E depois que começaram a voltar os casos, né? Parece que deu um boom, assim, e foi... Parece que foi pior do que quando estava antes. Nossa, assim, né? Foi bronquiolite então, fora de hora, foi uma coisa muito louca. Casos muito graves, né? Foi um momento difícil. As síndromes inflamatórias. MISC. Aconteceu. Vivemos isso aí. Mas vamos, então, acho que sair um pouquinho, então, da medicina, né? Acho que agora fala um pouquinho, assim, do que você gosta de fazer no tempo livre. O que eu gosto de fazer? Seus hobbies. Meus hobbies. Cara, no meu tempo... Olha, eu gosto muito de conseguir tempo pra viajar, quando dá, né? Com tempo livre, agora falamos de um tempo maior livre, né? Conhecer lugares novos. Agora, assim, mais no dia a dia, eu gosto de sair pra jantar, pra sair com os amigos. Karaokê. A gente gosta de um karaokê. Será? Não significa que a gente sabe cantar, né? Mas a gente não liga. Que nada. Que é profissional.
Acho que é isso. Eu gosto, assim, de estar o tempo livre, estar perto das pessoas que eu gosto, né? Dos meus amigos, da minha família. Ouvir música, ler, assistir um filminho, coisas do tipo. Maravilha. Bom, e depois que, então, você terminou a UTI, agora está aí agora no mundo real trabalhando, como é que está, assim, onde você trabalha e o que você acha do seu trabalho, vantagens, tem alguma desvantagem que você acha? Tá, vamos lá. Eu acho que assim, o Fala inicial que a gente tem que angariar pessoas para fazer UTI, né? precisa, Fala né? que só tá bom. Vou falar a verdade. Não, mas é sério. Eu acho que assim que eu terminei, né, a residência, vem aquela loucura de... Acho que assim, a gente tem que entrar nos serviços para conhecer, para depois fazer uma seleção de onde quer ficar. Quando eu vi, eu tava trabalhando em 5 lugares. E aí o problema de você trabalhar em 5 lugares é que você não tem tempo pra nada, né? Tá toda hora aqui e ali. Então, depois de um tempo eu fui saindo de um e outro. Teve um tempinho que eu peguei uma coordenação também de um serviço, de uma retaguarda, que deu bastante trabalho, fazia ali junto com os amigos, mas durou uns 3, 4 meses e a gente não deu conta disso daí. E agora, hoje, né? Hoje eu tô só em 2 lugares. Um é na UTI, que é no Hospital Infantil Menino Jesus, e outra é no pronto-socorro, né? Que é na Santa Casa. Tijolinhos nos cativam e nos Segue seguram lá. por lá. Ficou apegado, né? A gente é apegado. Gosto muito, né, dos dois. Acho que é legal ter essas duas visões, assim, porque a UTI é o que a gente aprendeu a fazer, né? É o que a gente gosta de fazer, é o nosso caos controlado ali dentro do nosso limite de leitos, né? Gosto muito de trabalhar na UTI, estou num serviço onde tem uma variedade muito grande de casos também, com pacientes muito graves. Percebi nisso, né? Eu só fiquei onde tem paciente muito grave. As UTIs tranquilas eu saí de todas. Você vai atrás do caos. Muito bom. E na Santa, eu gosto de ficar no PS porque é aquela coisa de que a gente acaba perdendo um pouco, acho que só na UTI, que é de ver o paciente que chega sem ter nenhum diagnóstico ainda, de começar o raciocínio clínico, de fazer o primeiro atendimento, de reconhecer a gravidade. Quando tá na UTI, a gente já sabe que é grave, né? E geralmente já vem com um diagnóstico, às vezes muda, mas já vem com alguma coisa que alguém pensou antes, já fez exame e tal. Então, é legal isso daí. E nos dois também de ter contato com os residentes, de poder discutir e estar se atualizando, né? Acho legal ter contato com serviços onde tenha ensino para isso, né? Pra gente se manter atualizado. Muito bem, maravilha. Que mais? Já tá bom, não tá não? Muitas perguntas. O Marílio Gabrielo tá empolgado. Vocês viram nossa caneca? Chiquérrima, chiquérrima nossa caneca. Uma Popend estilizado. O podcast da pediatria. Acho que é isso. Uma pergunta aleatória. Qual a sua cor preferida? Rosa. Rosa? Rosa. Boa. Era só isso que eu queria saber. Tá bom. Agora é minha vez. Ah, meu Deus. Estamos aqui com... Oi, Matheus. E aí, Matheus, conta pra gente quem é você, de onde você veio, como é que você veio parar aqui. Conta aí. Aqui eu vim de metrô. É isso, gente, fazer o quê? Eu tenho essas piadas que são muito boas, autorais. Não copiou de ninguém, jura? Não. Legal. Bom, tem que falar de mim mesmo, né? Tem. Você gosta, vai. Ai. Bom, meu nome é Matheus. Você sabe meu nome completo? Eu sei. Então, fala. Pode? Pode. Matheus Fischer Severo Cruz Homem. Muito bem. Bate as palminhas. Salve de palmas. Ai, vai que a minha caneta.
A cara. Tem que filmar os bastidores depois. Estão fazendo careta pra nós. Bom, então eu nasci no hospital. Eu tô com 34 anos, nasci em 1990. Velho. Me respeita. E de onde foi que você saiu? Eu nasci, eu sou mineiro. Oh. Mineiro lá de Minas Gerais. Lá de Belo Horizonte. BH. BH pros íntimos. E como é que você veio parar em São Paulo? Aí, na verdade, assim, minha mãe é do Sul, então minha mãe é gaúcha. Aí ela foi parar em Minas Gerais, conheceu meu pai. Aham. Tá. E aí, eu tinha uns 7 anos, a gente mudou pra cá, pra São Paulo. Aí eu estudei a escola também aqui, né? Na verdade, em Itapecerica da Serra. Olha só. É Outro Itapê. Itapê, só que Itapecerica. E aí eu estudava em Itapecerica, morava no Embu das Artes. E aí estudei lá, todo o ensino fundamental, ensino médio. E assim, com relação à parte da medicina, assim, eu nunca fiquei muito assim de pensar assim de ser médico. Você já quis ser outra coisa? Então, eu achava muito que eu ia para alguma área de exatas, assim, porque eu gostava muito no colégio, assim, gostava muito de matemática, física, gostava de química também. Então, eu achava que eu ia para essa área de exatas, assim. Mas aí estava chegando ali o ensino médio, tinha que começar a pensar, né, o que vai ser quando crescer. Aí comecei a pensar no que cada profissão fazia no dia a dia. Aí você faz aqueles testes vocacionais, né? Uhum. Aí... Os meus nunca deram medicina. Não? Eu fui teimosa. No seu saiu? Não, também não. Saiu o quê? Eu acho que era mais a área de engenharia também. Mas você fica um pouco, né, viciado, assim, Uhum. com as matérias, eu acho, sei lá. Mas aí conversei com alguns amigos também, pensando mais no dia a dia mesmo, né? Uhum. E eu sempre pensei muito nessa questão, assim, de não só uma profissão, mas também trazer uma missão mesmo, assim, um cuidado, né? Porque acho que a medicina, pensando por esse lado, não é só uma profissão, você lida com pessoas, né? Lida com vidas, É um então dom. um dom. Uma Então acho vocação. que então eu pensei muito nisso e acho que isso foi fundamental assim para eu fazer a minha decisão final e falar não, vou fazer medicina. E aí comecei também a fazer o cursinho, aí já comecei junto com o terceiro ano, aí aquela loucura de cursinho, com colégio, e aí você não consegue fazer nenhum nem outro, né? Mas Difícil fazer os dois juntos. aí eu fazia a escola de manhã e o cursinho à tarde. Aí fui pro cursinho, um mundo totalmente novo, né? Igual foi com você. Você fala, nossa, realmente matérias aqui que você nem fala, que nem sabia que existia. E aí realmente você fica assim, nossa, tem que correr atrás aqui dessas coisas que eu nunca nem sabia que existia. E Momento assim, complicado da vida. até ia bem assim nas provas, tal, mas realmente a gente escolheu uma área difícil, né? Muito procurada. E bem não é o suficiente, né? A gente tinha que ir excelente. Excelente. Então a concorrência é muito grande, então acabei precisando fazer mais um ano de cursinho. E aí eu passei. Aí fui para medicina, aí eu fui lá para Santa Casa. Passei lá, fui toda Santa Casa. Desde o início. Desde o início. Aí quando eu entrei assim, eu tive um pouco de choque assim para saber se realmente era aquilo que eu queria,
que eu não tenho nenhum médico na família, né? Então, nunca ninguém tinha passado por essas experiências. Uhum. E eu achei, no começo, ter aquela coisa de recepção, trote, eu fiquei meio assim. E eu morava longe, eu fiquei indo e voltando do Embu toda a faculdade. Então eu fiquei meio assim a princípio. Mas depois eu fui vendo mais as coisas da faculdade e fui me entrosando também. E aí eu vi realmente que era aquilo que eu queria. E aí durante a faculdade eu tive um período, teve uma abertura de um programa, né, de intercâmbio, que era o Ciências Sem Fronteiras. Aí eu resolvi fazer, né? Foi uma decisão difícil também, que eu tinha que parar um ano da faculdade, então seria mais um ano, mas... Por isso que você é velho. Por isso. Mas valeu muito a pena, tive muitos aprendizados lá. Também seria assunto para, acho que, outra conversa, mas aí eu fiquei nos Estados Unidos um ano e foi muito bom. Aí eu voltei para a faculdade e aí, com relação à pediatria, nunca decidi, assim, na faculdade eu sempre fui muito aberto a todas as áreas, assim, então tentava sempre, nas áreas que eu estava passando, dar o maior esforço possível, né, para ver realmente... Entender a rotina. Entender a rotina. E aí, eu sempre gostei muito de criança também, né? Mas eu falei, não é porque eu gosto de criança que eu vou fazer pediatria. Eu achava que... Eu fui excluindo, assim, as áreas cirúrgicas, porque achava muito... Ambiente tóxico. Ficar muito... O meu problema era ficar muito tempo em pé. Eu ficava com a coluna doendo. Ah, desculpa, não era pra falar isso. Então eu fui excluindo as áreas cirúrgicas, que eu não gostava muito. Achava que eu ia para uma área mais clínica. Achei que eu ia fazer clínica médica, na verdade, né? Aí eu fui rodar lá no pronto-socorro central. Eu vi aquele fluxo alto, né? Muito paciente, os pacientes graves, assim. E acho que também eu senti em comparação com o adulto, assim, né? O adulto tem muitas medicações, né? Principalmente pacientes mais idosos, assim. Aquela lista de medicação. E muitas vezes nem sempre você tinha uma resposta tão imediata, assim, né? Com algumas condutas, em comparação com a pediatria, né? E aí, rodando na pediatria, aí eu realmente vi que era aquilo, assim. Eu gostava da criança, mas gostava também de tratar a criança, né? Criança que chega doente e geralmente a gente vê muito casos mais agudos, né? Claro que a gente tem pacientes crônicos também na pediatria, mas... Muitos até, né? Mas a resposta da criança é geralmente boa, né? E enxergar isso, né, da criança que chega doente e recupera, e você, com aquela sua conduta que faz total diferença, ver essa recuperação, aí brilhou os olhos. Aí eu escolhi a pediatria. Aí passei lá na Santa Casa também, fiz a prova da residência, também lembro da prova prática. Era anafilaxia, né? Era anafilaxia. Já tem o episódio de anafilaxia. Olha o spoiler, Matheus! Ai, droga. Ups. Esse é o episódio 0, gente. É o episódio 0, é verdade. Mas em algum momento talvez a gente fale sobre isso. Talvez. Qualquer coisa corta na edição. Foi anafilaxia. Anafilaxia. E aí... Começou o R1. Aí começou a R1, momento de ficar doente, né? O quê? Não, sério.
Eu achava que eu era imune à conjuntivite, porque na escola meus amiguinhos tinham atestado, ficavam em casa, e aí eu cheguei, não faço isso em casa, eu cheguei a esfregar assim no olho e passar no meu pra ver se eu pegava, e eu nunca peguei. No R1 eu tive 2 conjuntivites. R1 é o momento de dar um boom no seu sistema imunológico. Meu Deus, tomei 4 antibióticos. Foi um horror, um horror. É um momento caliente. Andava com sais de reposição oral pela enfermaria tomando, porque eu tava com aquela diarreia doida. Que momento, tem meu até Deus. aquele momento que a gente rodou no alojamento conjunto, né? Tava os dois ruins. Os dois ruins. Aí você tava com conjuntivite. conjuntivite. Aí você, não vou examinar, então vou ficar só canetando. E eu tava com Amidalite, fazendo febre. Aí então se você examina e eu caneto as coisas. Matheus colocou uma máscara E foi examinar os nenéns. Era o jeito, né? Porque não tinha como. Enquanto eu ficava só escrevendo, porque conjuntivite estava muito estampado na cara, né? Não dava pra chegar lá. Aí a chefe depois, você tá com o olho mais vermelho? Foi o pós-plantão, né? Cada coisa que a gente tem que fazer nessa residência, viu? São histórias boas. Mas enfim, aí com relação depois, né? O curso da vida. Sempre, durante a residência da pediatria, sempre gostei muito da criança grave, né? Então, chegava criança na emergência, gostava de ir lá. E sempre quando tinha procedimento, assim, intubação, eu falava, nossa, que legal. E quando a gente rodou na UTI também, né? Eu via realmente aquelas crianças graves, e aí o pessoal fazia aquelas mágicas. Parece mágica, né? Naquela hora a gente olhando, parece muito mágica. Faz isso, faz aquilo, e nananã, e medicação, e ventilação. E a criança vai ficando rosa. Fala, uau! E aí, né, os chefes assim, faz essa bolsa de bico, não sei o quê, ventilador, tá. E a criança melhorando, você falou, nossa, eu quero saber fazer isso. É exatamente essa sensação. Então, aí eu escolhi a UTI, né? E aí a gente acho que deu sorte, né? Porque a gente teve uma turma muito boa, assim. E foram 7 pessoas, né? Não, isso não dá pra reclamar. Cara, assim, primeiro, nós Nunca mais teve uma turma de 7. Nós éramos amigos, né? Nós entramos amigos. Eu acho que isso também... Nós éramos amigos e o Ibrahim. Brincadeira, Ibrahim. Gente, só pra contextualizar, tá? Nós éramos 7. Te amo, Ibrahim. 5 de nós éramos iguais de pediatria, né? Aí um deles, que é o Marcelo, KGB, ele era nosso R+. Vamos trazer eles aqui, né? Vocês vão conhecer um dia. Vamos fazer um episódio especial. Ele era nosso R+, né, na pediatria. E aí ele parou 1 ano, depois entrou com a gente na UTI. Então a gente também já se conhecia e tal. E o Ibrahim tinha vindo de outra residência, de Mogi, que é onde eu tinha feito faculdade, mas eu não conhecia ele porque eu saí da faculdade e ele entrou na residência de pediatria lá. Então, ele é a nossa cerejinha do bolo. Cerejinha do bolo, no fim veio pra somar e foi ótimo, né? Foi ótimo. Foi muito bom. E foi muito legal porque isso acho que fez muita diferença, né? A gente vê, né, que assim, a residência, por ser um momento mais estressante, é muito comum surgirem brigas, né? E estar entre amigos, nossa, acho que fez muita diferença pra gente. E até foi importante pra mim escolher ficar, porque eu pensei muito em parar 1 ano quando eu terminei a pediatria, mas eu falei, isso fez diferença. Aproveitar essa turma, né? Não. Galera que eu gosto já, né? Vamos lá, vai que os outros vão ser chatos. Então, não, mas isso, cara, a amizade na residência, ela foi muito importante pra gente. Foi bom. E é isso, aí realmente a gente passa na residência pesado, puxado, mas se aprende muito, né? É um ganho, assim, prático
que é o momento de ganhar a mão ali, né? Com Então certeza. faz toda a diferença para você conseguir lidar com o paciente grave. Com a né? vida depois. E, bom, aí acho que também depois tem várias histórias da UTI, né? Que podemos trazer mais pra frente. Mas aí, terminando a UTI, estamos por aí agora. E aí, onde é que você tá trabalhando? O que aconteceu com a sua vida de pós-formado? Conta aí pra gente. Aqui, ó, minha esposa aqui, a Cíntia, Gente, peraí. tá puxando minha orelha, que eu não falei que eu casei. Não, mas eu casei na pediatria. Então Na volta, verdade, gente. eu vou voltar aqui, ó. Um momento Senão- muito importante da senão, ó, residência do senão Matheus. vai... Um momento muito importante da residência do Matheus foi casar. Eu já tinha conhecido a Cíntia no cursinho, né? Uhum. E aí a gente começou a namorar no cursinho, né? Ela tá olhando pra mim. Ela tá olhando. E aí a gente casou, eu tava na residência de pediatria. Então foi também um período puxado, que eu trabalhei bastante. Pra conseguir pagar esse casamento. E você foi, né, no meu casamento. Eu fui. Foi legal, né? Foi legal, foi legal, foi legal. Valeu a pena ele ter trabalhado. E aí, eu até me perdi aqui. Eu tava falando aqui. Você tá falando depois que você formou da UTI, como é que tá a Aí vida eu de já trabalho? estava casado. Tava casado. Não, na UTI eu já estava casado. Aí, mas foi mais ou menos a mesma coisa. Tem um período ali, um limbo, né? Depois que você se forma, que você fica assim, nossa, não tem nada para fazer de dia agora, o que eu faço? Dura 2 dias esse período. Só que aí você começa já a pegar os lugares, né? Ah, meu Deus, quanto trabalho disponível, eu tenho tanto tempo livre. Venham para cá. Vem, que a piscina tá quentinha. Aí fui indo também, aí cheguei a trabalhar em 7 lugares diferentes. Ganha. E, bom, aí você vai, né? Não dá, né, pra você continuar assim. Vai se ajeitando e tal. E hoje eu faço um diarismo na UTI do Hospital Municipal da Brasilândia. Agora também estou como chefe lá do pronto-socorro, né? A gente trabalha junto. Da Santa Casa. Da Santa Casa, não falei da Santa Casa. Que foi uma coisa meio inusitada, né? A Lu me chamou para conversar e ela é muito convincente, né? E aí não tive... A Lu é a chefona da pediatria. E ela é muito Lu. boa em convencer Você qualquer tá me assistindo? pessoa. Né, Lu? A nossa chefe da pediatria, então, me chamou e pediu para eu fazer essa coordenação aí. E foi meio inusitado, mas eu topei e tem sido, assim, bom para mim. No começo foi mais difícil, porque realmente é um ambiente que a gente fica ali, né, 2 anos na UTI e, querendo ou não, é um ambiente diferente do que a gente está acostumado, que a gente fica na UTI, né? Claro que Muito diferente. com pacientes da emergência em si, a gente até fica mais... É mais nossa praia. Agora, aqueles pacientes de porta, com umas coisas, assim, pereba, você fala, vamos... Temos dificuldades com perebas. Vamos assumir. Vamos entubar. Não, é brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Então, me tirou um pouco Da zona de da zona conforto, né? de conforto e acho que foi bom para mim, assim, até como profissionalmente, assim, né? Crescer profissionalmente e buscar academicamente também muitas coisas, né? E o contato com os residentes, então isso te força, né? A estar sempre crescendo, né? Estudando, isso tem contribuído bastante. E faço também plantão lá na UTI, na Santa Casa. E o que mais? Faço também... Eu acho que tem bastante coisa ainda, né? É a hora que o Matheus vai parar e repensar a agenda dele. Plantão também na UTI do Hospital do Sabará. E agora comecei também como
professor na faculdade lá da Santa Casa também. Fico lá com os internos, faço algumas aulas com eles. É uma área que eu gosto bastante, essa área de acadêmica, né? E gosto de discutir, fazer as discussões, né? E tenho gostado bastante também. E o que mais? Nas horas vagas gravo um podcast. É bem isso mesmo, nem aí. Que hora que dá tempo de gravar? O que mais você gosta de fazer fora isso? Que a gente vai falar do podcast ainda. Tá. De hobbies, então? Hobbies. Eu gosto também. Eu gosto muito de viajar também. Então, sempre que dá, a gente dá uma escapadinha, dá uma viagem. E gosto também de sair com os amigos, gosto de comer, ir nos restaurantes, experimentar uns restaurantes diferentes. De cantar. O karaokê. Fazer imitações. Mas eu não faço nenhuma imitação. Que imitação você está falando? É isso, gente. Meu Deus, isso vai estar no YouTube. É isso, gente. Cancela essa parte aí. Como é que a gente olha para os residentes depois dessa? Nós somos descontraídos. Vamos falar então do podcast? Vamos falar. Como que surgiu então, né? Essa ideia aí do podcast. Vamos falar. Então, acho que primeiro como que surgiu a gente, né? Pode ser. A gente já falou aqui, né? A gente se conheceu na residência de pediatria. Rodamos juntos num estágio lá na retaguarda, no R1. E a partir desse momento as pessoas começaram a separar a gente. Não sei por quê. Umas crises de riso básicas. Normal. Foi ali que a gente descobriu que a gente é idiota igual. Não, mas foi legal, né? A gente já ficou amigo ali. Depois acabamos indo pra UTI juntos, né? De 36 R iguais de pediatria e para 7 de UTI. Então, é um grupinho mais fechado, né? Uma convivência diária. Na residência de UTI, a gente fica, né? Todo mundo muito junto, né? Uhum. Todos nós 7, né? Ficamos muito próximos, né? E aí, acho que intensificou bastante essa amizade aí também, né? Então, além de colegas de profissão, nós somos amigos. Sim. Um belo dia. Amigos de viagens. Né? Um belo dia, Matheus veio jantar na minha casa e tal, né? Aí ele veio com um convite, do nada. E aí, você quer fazer um podcast? Por que, Matheus? De onde surgiu essa ideia? Eu já estava pensando, porque, como eu falei, né, eu gosto muito dessa área acadêmica, gosto de fazer discussões. Eu falei, será que a gente não consegue trazer isso de uma maneira mais ampla, que a gente possa levar para outras pessoas? E eu acho que também que é uma maneira da gente também se buscar novos conhecimentos. E tenho visto muito, né, podcasts aí, e de pediatria até que não vi muito. Então, a gente parou para pesquisar e tem muito pouco nessa área, principalmente de emergência, né? A gente encontra muito mais pediatras dando orientações para famílias, não para médicos, né? Mais relacionado ao ensino, à discussão. Então, temos esse campo aberto aí, a gente tem vontade de falar e vamos embora. E aí vamos falando. E acho que é isso. Aí... O formato de podcast também permite nessa descontração, de não ter aquele tempo no relógio correndo. Isso. E eu não, assim, eu acho que essa troca, fica uma maneira mais leve, né? Mais leve, né? E a pessoa, para assistir também, acho que chama mais atenção do que a gente ficar falando só diretamente para a câmera, né? Então, acho que iniciou com isso. E aí as coisas foram indo, né? Tá saindo, galera, vai sair. uma hora sai, já vai sair, já tá assistindo aí, já tá saindo, já saiu. Então depois a gente tá aqui só falando da gente, eu juro que a gente vai começar a falar de pediatria. Depois do episódio 0 tem o episódio 1. E aí começa de verdade. Mas... E aí vamos ver, né, como é que vai ser. Acho que a ideia é depois também a gente conseguir trazer outros tipos de conteúdo e sempre com ideias novas
né? Acho que é isso. É, Algo mais? então. Não, Acho que falamos bastante, né? falamos bastante. Acho que esse episódio vai ter mais ou menos 50 horas. Parabéns se você chegou até aqui. Põe na velocidade 2, que vai mais rápido. Então, logo, logo, aguardem o lançamento do episódio 1 Não do percam. Papo Ped, o podcast da pediatria. Vamos trazer vários temas interessantes aí pra gente discutir. Não percam vários episódios com temas muito interessantes e que vocês vão gostar bastante. Então, Ou não, mas tenta. mas não esqueçam, então, que agora já estamos aqui treinando a blogueirice. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de compartilhar. Comenta o que vocês estão esperando, vocês querem algum tema específico. Ou se vocês querem também, assim, ter episódios mais contraídos como esse, né? Não só de medicina, de pediatria. Vocês querem só falar mal da gente? Fala aí também. Vai ter haters também, será? Sempre Não, tem, não quero sempre tem. haters, não quero haters. Então é isso, galera. Hoje foi mais pra gente se apresentar, né? Pra vocês saberem quem somos nós, por que a gente tá aqui e o que vem por aí. Começar do Então- começo. Começar antes do começo. Antes do começo. Então aguardem que logo, logo vem o episódio 1 Papo Ped, o podcast da pediatria. Tchau, pessoal.